A lágrima de um homem é sinal de sua fraqueza? Lula chora quando fala da fome, da miséria, da dor que passou na infância. E é considerado fraco pelo capital selvagem. Um homem não chora. Outros dizem que ele finge dor para sensibilizar as pessoas. Mais uma vez ele chorou. E ele sempre chora quando fala dessa infância difícil, onde o mais difícil foi sentir vontade de comer, sentir fome e olhar um simples pão francês numa padaria e ficar imaginando como é, olhando lá naquela novela, na TV do vizinho pela janela, aqueles artistas comendo aquele pão com aquela mesa farta, com geleia, com margarina, com manteiga, eles comiam manteiga na época. E imaginar como deve ser gostoso aquele barulho crocante da propaganda, sabe? Do pão francês, onde as pessoas dizem, até parece um pão. Eu comi pão francês quando criança. Mas quando eles davam pra gente, ela já estava com manchinha verde, sabe? Bolor. E nós não tínhamos o forno, nem acender o forno a lenha para aquecer o pão, né? E mesmo se fritasse numa frigideira, não ficava aquele pão fresquinho que mostrava na televisão, que parecia tão gostoso. A propaganda era mil, né? E quando eu cheguei mais ou menos na idade dele, 6 anos mais ou menos, eu cheguei no hospital, colocando vermes pelo ouvido, pelo nariz, regurgitando. E as irmãs da Santa Casa correram, eu não conseguia respirar, eles tentavam tirar aquelas coisas de mim. E perguntaram se alguma vez eu tomei desverminante. Meu pai disse, ela come semente de abóbora, eu dou chá de hortelã com chifre de carneiro torrado para ela. Era a medicina da época. Caso vocês não saibam, o Estado não bancava medicamento nos postos. Tinha posto de puericultura, né? Na cidade, no norte do Paraná. Então a gente ia. Quem dava os medicamentos, manipulava alguma coisa pra gente de graça, era o Dr. Jaime, em Arapongas. Perguntem quem é Dr. Jaime. Ele não era médico, ele era farmacêutico e atendia no posto de saúde. Então, quando ele via algo sem exames, ele olhava, não tinha direito a exame. Ele olhava, passava a mão. E assim a gente era tratado. Ele foi um anjo. Inclusive, deveria ter um hospital no nome do Dr. Jaime. Se você for em Arapongas, todo mundo sabe quem é Dr. Jaime. O farmacêutico da Farmácia com PH, Arapongas. E o médico, quando ele falou, essa criança, você está com vontade de comer alguma coisa? Eu, muita coisa. Muita coisa. Ele falou, mas tem uma coisa que você está com muito, você tem muita vontade, você nunca comeu. Pão. Ele, pão? Eu queria o pão da padaria. Um pão fresco da padaria. Ele parou, ficou me olhando. Ele não chorava, era uma cascata, sabe? Ele, como assim? Você nunca comeu pão? Não, fresco. Eu queria um pão quentinho, com uma xícara bonita,
de chá. Sabe, aquela tinha xícara de porcelana com pires, toda em fio de ouro. E passava na TV aquilo pra mim. Era muito bom. Ele mandou até a padaria perguntar quando saía a próxima fornada. Mandou. E aí o padeiro fez uma fornada e ligou pro hospital. E ele trouxe pro hospital aquela fornada, distribuiu para todas as crianças. Porque ele acabou descobrindo que nenhuma criança tinha experimentado esse pão. E ele foi até a casa dele e buscou uma xícara de porcelana dourada. Buscou o bule dourado. Ele fez assim uma mesa com vidrinhos. Eu falei, tem potinho de coisinhas ali. Ele trouxe um monte de potinhos de vidro lindos, com geleias, com queijo. E serviu para mim. E ele falou, eu só quero que você coma, antes de comer isso aí, você vai ter que fazer um esforço. Você vai comer esse dentinho de alho, que eu preciso que você coma. Aí depois você pode comer quanto pão você quiser. E eu comi o pão. E ele falou assim, tem uma manteiguinha que eu preparei muito gostosa aqui, com alho também, que eu quero que você leve. E você passe sempre nas coisinhas para você comer, tá bom? Ele comprou biscoito para eu levar para minhas irmãs também, porque eu falei que minhas irmãs nunca tinham comido. E ele chorava. Sabe por que o Lula chora? Porque eu choro. Porque dói. Dói saber que tem pessoas hoje em dia que podem começar a passar o que nós passamos. Porque do jeito que a miséria está, para onde está caminhando, é um retrocesso. Onde uma criança, sabe quando? Vocês não têm ideia. Busquem os sites de saúde, né? Busquem os sites científicos que mostram as pesquisas. Eu perdi amigos por ataque de vermes na década de 70. Ataque de vermes. Esquistossomose, barriga d'água. Não tinha água encanada, não tinha esgoto. Eu perdi, a gente tomava água de poço, tomava banho de canequinha, sabe? De chuveiro de latão, não tinha fogão a gás, a gente tinha fogão no nosso caso não era lenha, era de pó de serra. É a realidade do Lula e não é no Nordeste. Era no Sul, Norte do Paraná. Rico em produção de café e cana-de-açúcar, milho, algodão, comida farta. Nós comprávamos o pó do café, era aquela casca, nós comprávamos a casca do café. Então, quando nós tomávamos café, meu pai era caminhoneiro, era quando ele carregava café e ele surrupiava assim, da carga. Ele tinha um ferrinho que ele enfiava, tirava um pouquinho de café para nós. Esse era o café que a gente tomava, vez ou outra. Ou o milho, o fubá que a gente comia. Então, ele roubou da empresa para poder dar pra gente. De tão bom que era o salário dele, sabe? De tão bem que ele era tratado. E tanto que o trabalhador trabalhava e tinha condições de comer. Então Lula chora assim. E que país é esse? Que ri de um homem que chora pela fome de seu povo e exalta um torturador que ri das mortes sofridas sem ar, que zomba do sofrimento do seu povo e ainda quer jogá-lo mais na miséria. Isso é ser lorde capitalista, chauvinista? É. Lula é humano.